Olá, boa noite. Pesquisa Datafolha para a presidência da República mostra Jair Bolsonaro com 59% dos votos válidos e Fernando Haddad com 41%. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Médicos liberam, mas Jair Bolsonaro anuncia que não participará de debates. Combate a notícias falsas vira foco no judiciário. E ministro da Segurança Pública admite falta de controle. Na reta final da campanha, candidatos reforçam a aproximação com líderes religiosos. Eu sei que nas redes sociais tem muito padre se declarando e incentivando. Ex-secretário de Saúde do Maranhão e cunhado de Rosiana Sarney é preso acusado de desvios milionários. Consulado de Portugal suspende temporariamente o registro de nacionalidade para brasileiros. Documentário lançado agora à noite em São Paulo conta a história da rainha da música caipira, Inesita Barroso. É a minha história, doutor. E na bancada temos a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo, e da cientista política Glenda Mesaroba. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas vão aguardar só um pouco e o pessoal de casa também, porque a seguir nós vamos mostrar os novos números da pesquisa Datafolha nos estados e para a presidência da República. E a proliferação de notícias falsas movimenta Brasília e pedido de investigação de candidatura. Aguarde só um instante. O Datafolha divulgou a segunda pesquisa de intenção de voto para presidente neste segundo turno. Nos votos válidos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com 18 pontos de vantagem em relação a Fernando Haddad, do PT. Vamos aos números. No levantamento do último dia 10, Jair Bolsonaro tinha 49% das intenções de voto. Hoje ele aparece com 50%. Fernando Haddad oscilou de 36% para 35%. Brancos e nulos somavam 8%, agora são 10%. 6% não souberam ou não responderam, agora são 5%. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tinha 58%. Hoje ele aparece com 59%. Haddad passou de 42% para 41%. O Datafolha ouviu 9.137 eleitores em 341 cidades entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Boa noite, Glenda. Boa noite, Pondé. Bom, Glenda, a pesquisa não mostra oscilação, movimentação expressiva e aponta o candidato Jair Bolsonaro cada vez mais perto da presidência. Essa possibilidade é cada vez, então, mais real? Você vê uma possibilidade de mudança daqui até o dia da votação? Eu tendo a achar sempre a pesquisa um retrato de momento. E hoje, particularmente, é um dia que o noticiário político esteve muito quente, né? Teve essa reportagem do jornal Folha de São Paulo denunciando essa ação ilegal da candidatura do Bolsonaro contra a candidatura de Fernando Haddad, na disseminação de, notícias. Fake news, isso, né? Exatamente, antes da votação da próxima semana. Hoje também teve um movimento importante em prol da candidatura de Fernando Haddad, que foi aquele manifesto dos juristas. Mais de 1.000 juristas declararam apoio à candidatura dele, inclusive 2 ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso, o Dr. José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça, e Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro de Direitos Humanos. Então, hoje foi um dia que é muito robusto de notícias em relação às 2 candidaturas, um dia muito tenso e, bom, claro, a pesquisa foi feita... de qual forma? A pesquisa foi feita anteriormente, então acho que a próxima pesquisa talvez retrate algum tipo de movimentação. Mas, de novo, eu vejo sempre, tendo a ver a pesquisa como um retrato de um momento. Eu sempre acredito que pode haver mudanças. Você, Pondé? Eu acho que a diferença está grande. Teve uma oscilaçãozinha de 1 ponto, né? O PT é um partido historicamente extremamente competente politicamente, em todos os níveis. Competente, inclusive, do ponto de vista do marketing. Foi quem inaugurou, de fato, o marketing político no Brasil. Agora, ele, de alguma forma, menosprezou o impacto das mídias sociais,
né, não levou tão a sério. Eu acho aí duas coisas. Acho que tem uma ciência política, que é uma ciência política que cuida das virtudes da democracia, que a gente se preocupa, transparência, qualidade, accountability, né, da ideia de que o sistema democrático é um sistema em que deve prestar contas, então, equilíbrio de poderes, essa coisa que a gente conhece, que eu entendo um pouco como ciência política, que discute e trabalha a democracia como um projeto de virtudes. Eu acho que tem uma outra ciência política que vem crescendo muito nos últimos tempos, que é uma ciência política mais empírica, e que olha, por exemplo, a temática do fake news ou a temática das mídias sociais. Eu tenho a impressão que a democracia nunca mais vai ser a mesma depois das mídias sociais, né? Nunca vai ser a mesma porque se você pega, por exemplo, um grande jornal faz uma matéria levantando a questão do uso indevido de pacotes contra o Haddad. E aí isso vai correr, vai ter que se provar isso e tal. O eleitor o militante digital, que é motivado, né, que esse eleitor bolsonarista, militante digital, a grande parte dele não está nem aí para o que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo pode falar. Eles, inclusive, partem do pressuposto de que a grande mídia, ela é, de alguma forma, por conta dos elementos que a compõem, me refiro a jornalistas, professores, intelectuais, que tendem a simpatizar mais com a campanha do Haddad, a candidatura do Haddad, e, portanto, já parte do pressuposto de que uma notícia como essa deve, de alguma forma, estar implicada com a intenção de destruir a candidatura do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista empírico, me parece que as mídias sociais introduzem um fato que tem uma expressão em jornalismo inglês que é gatekeeping, né? Que é aquela função ali do filtro. Não tem filtro nenhum. E eu acho que o poder jurídico e tal também tem uma dificuldade quase monstruosa de controlar o que acontece. Sim, é a grande discussão desse momento. Que não é só na política, em geral, né? E Jair Bolsonaro não irá a debates no segundo turno. Seu adversário, Fernando Haddad, entrou na Justiça Eleitoral para que se investigue a denúncia de que empresas bancam a campanha contra o PT pelo WhatsApp. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, empresas que apoiam Jair Bolsonaro compraram pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no aplicativo WhatsApp. Uma prática ilegal porque seria doação de campanha por empresas, vedada pela lei. Segundo a reportagem, cada contrato pode chegar a 12 milhões de reais. O PT entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral para investigar o suposto abuso de poder econômico e político e uso indevido de meios de comunicação. O partido também pede que o WhatsApp apresente um plano de contingência para impedir disparo em massa de mensagens ofensivas a Haddad. Hoje cedo, em São Paulo, o candidato do PT se encontrou com um grupo de advogados e juristas que entregaram um manifesto em defesa da democracia e comentou a intenção do PDT de entrar na justiça para anular a eleição após a denúncia da Folha de São Paulo. O PDT tem o direito de pedir o que quiser, porque depois de uma tentativa de fraude dessa, é um absurdo. Agora, eu acho que o segundo turno tem que se dar entre mim e o Ciro. Isso que é o correto, isso que a legislação prevê. Porque ele tentou fraudar a eleição. Basta prender um empresário que vai ter delação premiada e vão entregar a quadrilha toda. Jair Bolsonaro se manifestou sobre a reportagem pelo site O Antagonista. Ele disse que não tem controle sobre o tema e sugeriu ainda que essas ações possam estar sendo feitas por pessoas ligadas à esquerda. Durante a tarde, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu com procuradores e advogados dos presidenciáveis e ressaltou que a disseminação de fake news não convém à democracia nem ao eleitor. O ministro Edson Fachin, representando o TSE, pediu às coligações que sigam as regras do jogo eleitoral. No Rio de Janeiro, o candidato do PSL passou por uma avaliação médica pela manhã em sua casa. Os médicos deixaram para Bolsonaro decidir sobre a participação em debates neste segundo turno. No início da noite, ele anunciou que não vai a nenhum. A gravidade da lesão foi grande. A segunda cirurgia começou às 9 da noite, acabou às 5 da manhã. No dia propriamente do ocorrido, eu perdi 2 litros de sangue. Não só os médicos da Santa Casa lá de Juiz de Fora, bem como do Albert Einstein, falaram que eu estou vivo e não posso abusar nesse momento. A tendência minha é não participar de debates. Bom, falávamos antes sobre a questão do uso do WhatsApp, né? O uso indevido do WhatsApp na campanha. Como você vê o impacto dessa notícia, então, nos eleitores dos dois candidatos?
impacta de forma diferente, né? Como o Pondé já Sim, falava. sem dúvida. E é um desafio para as instituições, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE, para a Polícia Federal, lidar com isso. Quer dizer, as instituições ainda não estão totalmente acostumadas com essa nova dinâmica, como o Pondé estava falando, essa nova dinâmica do exercício da democracia. Sem dúvida, as mídias sociais, as redes, elas agregaram um elemento muito novo e diferente para esse debate, em alguma medida. Mas, de alguma forma, o que tem que ser assegurado é que as regras democráticas sejam cumpridas. De fato, a denúncia do jornal Folha de São Paulo é muito grave, é importante que seja apurada. E existe um tempo para isso, né? A gente está a uma semana do segundo turno, então nós não podemos... É um risco muito grande para o jogo eleitoral se alguém não estiver fazendo um fair play, se alguém estiver jogando de maneira que não correspondem às regras democráticas. E é uma pena que o candidato não vá ao debate, né? Isso, acabou de A sociedade falar que perde muito, eu acho muito pouco democrático, é lamentável. É uma prática comum de quem está na frente, né? Lula já não foi ao debate, se não me engano, o próprio FHC já não foi ao debate. Quem está na frente... corre, porque fica com medo, né? Tá na frente, acho que você criticar. É claro que é um equívoco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a política, do ponto de vista empírico, ela é uma arte que sempre flerta com um certo caráter unfair, né? A gente busca isso que eu falava antes, das virtudes democráticas e tal, mas a verdade é que os praticantes da política, eu vou dar um exemplo. Ali apareceu na tela, em algum momento, eu não gravei quem é que estava dizendo qual era a fonte, era um site que estava dizendo, levantando a hipótese de que essas notícias sobre o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro está usando pacotes e tal, teria sido gerado dentro da própria esquerda. Não era isso? Sim, sim. Eu lembro logo que, vocês vão lembrar também, logo que o Bolsonaro foi esfaqueado, seja grupos, e no meu caso, que conheço, grupos de amigos intelectuais, professores, universitários e tal, ou fora desses grupos específicos de amigos de WhatsApp, para fora disso, havia também o boato e circulava notícia que tivesse sido uma facada gerada pelo próprio grupo do Bolsonaro para aumentar... Por que eu estou dando esse exemplo? Eu me lembrei quando eu vi ali. Ali você tem um site, provavelmente anti-PT, dizendo que essa coisa podia ser uma nuvem criada pela própria campanha do Bolsonaro para atingir, né? Para atingir, não pela campanha do Bolsonaro, uma nuvem criada pela própria esquerda, o Haddad, para atingir o Bolsonaro. Na hora que eu vi, eu me lembrei imediatamente do que todos nós aqui sabemos disso. Inclusive... colegas nossos que falavam, não, essa facada não foi facada, foi gente do próprio Bolsonaro que fez essa facada para garantir que ele leva voto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante da democracia hoje, que a democracia está, de fato, ultrapassando as bordas da capacidade de accountability que você falava. Né? À medida em que você tem uma ferramenta como essa, que você perde completamente o controle, assim como agora bolsonaristas tentam dizer que é uma invenção do PT, a história lá que saiu na Folha, quando o Bolsonaro levou facada, grupos simpáticos ao Haddad diziam que tinha sido uma criação do Bolsonaro. Ambas as notícias caem nas mídias sociais e são usadas pelos grupos da mesma forma. Então, existe, de fato, hoje, acho, a democracia, do ponto de vista empírico, atravessa um momento difícil. É a falta de controle. Pois é, mas o WhatsApp tem controle. Essas são empresas, elas respondem, elas têm donos, elas estão inseridas num contexto legal. Quer dizer, não é terra de ninguém. Cabe a responsabilidade do WhatsApp e do grupo que controla o WhatsApp. Então, que é um grupão, né? Pois é um grupão, mas todo mundo tem responsabilidade e é uma corporação. Então, é difícil, é um desafio para as instituições, mas há mecanismos de controle e há que se ter também acreditar que essas corporações têm um mínimo de boa vontade e estão também querendo fazer um jogo democrático, né? Eu acho que a gente perdeu a batalha nesse momento. As ameaças sofridas por juízes e até ministros de cortes superiores preocupam autoridades do judiciário e da segurança pública. Há apenas 10 dias do segundo turno, a Polícia Federal começou a investigar uma nova ameaça contra a presidente do TSE.
A Diretoria de Inteligência da Polícia Federal já começou a investigar a ameaça enviada por mensagem à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. No texto, o autor questiona a atuação do TSE e a credibilidade das urnas. Obviamente, representa um delito, representa um crime e tem que ser identificado quem o fez para ser legalmente punido. Os servidores do TSE reclamaram com a própria Rosa Weber sobre a paralisia da corte diante de ataques à instituição. Uma ministra que é presidente do TSE e está ali responsável por responder pela lisura do processo democrático das eleições, essa ameaça é então mais grave porque acaba sendo uma ameaça a todo esse sistema democrático. Então, ela é simbolicamente muito séria. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, as ameaças são graves e preocupantes. As autoridades públicas devem investigar de forma exemplar e punir aqueles que efetivamente estejam por trás deste tipo de movimento, deste tipo de ameaça. Isto em nada contribui com a nossa democracia e com o Estado democrático de direito. Ontem, o general Eliezer Girão, eleito deputado federal pelo PSL, defendeu a prisão de ministros do Supremo que concedem habeas corpus a investigados por corrupção. Ao ser questionado sobre a fala, o general declarou que cabe ao Senado tomar a decisão. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Justiça tomou medidas para acabar com as manifestações político-partidárias dos magistrados. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou que 2 juízes de 2º grau e 3 de 1º grau prestem esclarecimentos ao CNJ até o próximo dia 24, 4 dias antes do 2º turno, por terem se manifestado politicamente no período eleitoral. Antes do 1º turno, a Corregedoria havia publicado nota de recomendação com base na Lei Orgânica da Magistratura para que os juízes evitassem manifestações públicas ou emitissem suas preferências políticas em redes sociais ou entrevistas. Está sendo colocada uma restrição que não existe para os outros cidadãos, inclusive os outros membros de poder e outros membros do Estado, e que ela não se justifica, porque é muito mais democrático que se saiba o que um juiz pensa. Bom, então teríamos aqui a manifestação de forças políticas no ataque ao judiciário. E a Corte deveria agir de forma, então, mais efetiva? Qual seria a reação a essas ameaças? O que me incomoda, o que me preocupa muito é esse ingrediente da violência no jogo democrático, né? A gente sabe que a política é exatamente o oposto da violência. Quando a gente resolve se organizar num Estado e a gente opta pela democracia, a gente opta pela política, a gente está abrindo mão da solução violenta para os conflitos. Então, quando um general recém-eleito tem um discurso intimidatório, quando há essas ameaças a ministros do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, é um tipo de pressão inaceitável numa democracia. Todo tipo de pressão é aceitável numa democracia, reivindicações de toda a ordem, não há nenhum problema, desde que se mantenham para um passo atrás da questão da violência. Isso é muito preocupante e é muito pouco... É difícil de lidar com essa questão, quer dizer, é algo que não combina com a democracia e é assustador que a gente esteja, nesse momento, essa fala do general recém-eleito para o Congresso é inaceitável. Não, eu acho que isso está ligado que a gente falava antes, pelo menos eu tinha em mente, que esse problema com a democracia representativa, né? Porque a democracia é um regime específico que nasce, grosso modo, sem levar em conta a Grécia, 200 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais que isso, histórico, né? No sentido que nasceu ao longo de um processo histórico que nem pensava necessariamente estar fazendo isso que aconteceu. E aí, assim, eu diria 2 coisas. Primeiro, eu estou convencido, assim, do ponto de vista da observação desses fatos, que há uma tensão com relação à democracia representativa grave. Essa tensão, 2 coisas a gente pode dizer entre tantas. Primeiro, é a ideia de que você tem hoje uma tendência na magistratura que tem, na realidade, descrita pela literatura de ciência política especializada, que são juízes passarem à frente daquilo que seria a função dele como STF. A função a priori seria, sei lá, guardar a constitucionalidade da lei.
E aí você tem juízes que entendem que o STF hoje tem uma função maior. Apesar dele não ser representante, ele tem que tomar atitudes. Então, eu, como juiz do STF, devo dizer, sou a favor do aborto, por exemplo. Mesmo, dando um exemplo que é um clichê que a gente conhece aqui, mesmo que esse seja um assunto a rigor do legislativo. Por quê? Porque a sociedade pressionaria tanto a máquina da representação que você começa a ter uma tendência a um poder que não é representativo a ter que, para eles, assumir um papel. Agora, com relação à pressão da democracia representativa, a gente entende que essa democracia que a gente tem é uma democracia criada pela sociedade burguesa. Se você for, por exemplo, a literatura marxista original achava que você tinha que destruir a democracia. Você não tinha que respeitar a democracia tal como existe. Eu acho que, do ponto de vista da história do pensamento da esquerda ao longo do século XX, depois da União Soviética, da violência, ela acabou assimilando um discurso de reconhecimento da democracia, enquanto democracia é um sistema que institucionaliza conflitos para que eles não se transformem em conflitos violentos. Então, você fica ali lidando, uma coisa que a literatura original marxista ia dar risada disso daí, porque ia dizer que isso é humanismo burguês e papo furado, mas a democracia acabou evoluindo para um olhar que ela institucionaliza conflitos e, portanto, não vai para a rua. As mídias sociais põem isso em questão. O Datafolha também divulgou pesquisas de intenção de votos para o segundo turno em 3 estados e no Distrito Federal. Vamos aos números dos votos válidos. Em São Paulo, João Dória aparece com 53% dos votos válidos. Concorrendo à reeleição, o candidato Márcio França tem 47%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Wilson Witzel lidera os votos válidos no Rio de Janeiro com 61%. O candidato Eduardo Paes aparece com 39%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Romeu Zema tem 71% dos votos válidos em Minas Gerais. Antônio Anastasia aparece com 29%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Ibanez Rocha lidera os votos válidos para o governo do Distrito Federal, com 75%. Rodrigo Hollenberg, que concorre à reeleição, tem 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu eleitores dos 3 estados e do Distrito Federal entre ontem e hoje. Bom, então, desses estados que a gente acabou de ver agora, só São Paulo está com a disputa realmente acirrada, né? Que parece ser voto a voto que será a decisão. De novo, eu tendo a ver a pesquisa como um retrato do momento, mas Minas Gerais e o Distrito Federal, me parece que a distância é tão grande que pouco provável que em uma semana isso vire, mas no estado de São Paulo é uma incógnita, sem dúvida nenhuma. Eu também acho, sim. No caso de Minas Gerais, é um susto, né? Exato, porque uma virada. As pesquisas diziam que a Anastasia ia levar e que o Pimenta, né? Em Minas Gerais é o Zema. PT. Pimentel. É o Zema, não, mas eu digo que a Anastasia ia levar. Sim. E o Zema, que é do Partido Novo, ainda que com uma conversa com o Bolsonaro ali, declarou voto ao Bolsonaro, levou ao puxão de orelha do Partido Novo, porque declarou voto ao Bolsonaro, foi uma surpresa. Agora, aqui em São Paulo, eu tenho a impressão que não dá para dizer que vai ganhar, né? O França tem possibilidade. Mas o interessante aqui em São Paulo é essa coisa do Bolsonaro dizer que o França é petista e o França ficar dizendo o tempo inteiro: eu não sou petista, não tenho nada a ver com o PT, né? E que o Dória é um novo PSDB, né? Entre aspas, um novo PSDB, porque o Alckmin virou pó na candidatura, né? O PSDB encolheu, desapareceu, porque ele ocupou um espaço de centro-direita que não era dele. E quando eu digo novo, é porque o Dória, se ele vencer em São Paulo, ele será de fato o PSDB de centro-direita, que nunca foi o PSDB de centro-direita. E o voto de evangélicos e católicos vem sendo disputado pelos 2 candidatos à presidência. A polarização acaba se refletindo também nas igrejas e templos religiosos. Nós vamos ouvir alguns representantes para saber como lidam com os fiéis em tempos de eleição. O antigo ditado, política e religião não se discute, nunca valeu na prática. Se discute, sim. Em época de eleição, vale como argumento para a escolha dos candidatos.
Política e religião caminharam juntas durante séculos. No Brasil, desde 1890, o Estado é laico, ou seja, não pode se manifestar religiosamente. Mas quando chega a época de eleição, a discussão da fé aumenta entre os eleitores. O líder religioso, ele é uma pessoa que ele representa o povo. Então, se ele se ele dá apoio a determinado candidato, então digamos que ele induz os seus seguidores a também apoiar tal pessoa. Hoje em dia a gente tem o direito de escolher o nosso voto e não se envolve em política e religião. Uma pesquisa do Ibope mostrou que quase 80% dos brasileiros acham que é importante que o candidato à presidência da República acredite em Deus. Mas isso não significa que a política seja assunto das missas ou cultos. O pastor Eliel, da Igreja Betesda de São Paulo, diz que só fala de política nas redes sociais. E às vezes os fiéis cobram a posição que ele defende. O que eu tenho é, por que você está tomando essa decisão e não essa? Num sentido de tentar entender o que está acontecendo. Até porque existe uma influência, existe uma admiração, existe um respeito pela minha opinião, né? Nos cultos islâmicos também não há orientações diretas sobre qual candidato apoiar. Nós somos uma fatia de uma sociedade brasileira e também somos minoria. Não gostaríamos de ter hoje no Brasil uma divergência pessoal devido à política que está sendo aplicada pelas pessoas que estão se candidatando hoje, defendendo somente os seus próprios interesses. Nesta igreja católica, o padre orienta oferecendo a cartilha da diocese, mas evita apontar um candidato. Eles têm muita dúvida e pede uma indicação, mas a gente não dá indicação. Eu sei que nas redes sociais tem muito padre se declarando e incentivando, mas não no ambiente litúrgico mesmo, aqui nós não fazemos. O rabino acha impossível dissociar o debate político da religião. Nós somos brasileiros e, como brasileiros, estamos inseridos nesse debate acalorado que tem acontecido nos últimos tempos sobre os destinos do nosso país. Nós, religiosos, participamos do processo eleitoral, não como cabos eleitorais deste ou daquele candidato, mas como cabos de valores. Bom, então a mistura, essa prática de misturar religião com política sempre aconteceu, mas é uma prática perigosa. Olha, só um detalhe curioso, parece coisa do Google, mas eu aprendi isso antes do Google, na faculdade de filosofia. Sócrates foi acusado de ateísmo. Está lá no texto da Apologia a Platão. Quer dizer, ele foi acusado de afastar o jovem ateniense da religião ateniense de Estado. Religião e política sempre estiveram misturadas. Desde o Paleolítico, religião e política estão misturadas. Provavelmente o mesmo cara que dizia que falava com espíritos, avisava que ia acontecer desgraças, grosso modo xamã, uma expressão mais antiga, ele também tinha poder, ou ele estava colado em quem era o poderoso, certo? Então, o que é raro é não haver relação entre religião e política, que é o esforço que vem aí desde o 18, na filosofia, entre certos grupos, de afastar e tal. Essa separação. Então, sempre tem. E você tem uma divisão. Por exemplo, a Igreja Católica, a grande parte dela, historicamente, está associada a uma prática mais à esquerda. Muitos padres falam que o PT nasceu na sacristia deles, certo? O PT nasceu com um pé na sacristia. Já os evangélicos têm uma vocação tanto liberal popular, que de certa forma tendem a ficar mais próximos de candidatos liberais e conservadores de costume, como no caso do Bolsonaro, isso em geral, né? E também existe uma coisa que é a relação religiosa com a política. Muita gente que vota no Bolsonaro vota de forma religiosa, assim como muita gente que acha que o Lula é um santo até hoje também o faz de forma religiosa. Glenda? Eu não consigo entender, sem dúvida nenhuma, religião e política estão juntas, estão imbricadas, mas eu não consigo entender alguma religião que apoie algum discurso de ódio e violência. Eu desconheço religião que, na sua origem, tenha esses valores como caros. Então, me parece que no segundo turno, todas as religiões só teriam um candidato, porque o outro prega a violência. Então, para mim, é um mistério incompreensível que exista alguma religião que possa defender a candidatura de Bolsonaro pela violência que ele prega. As interpretações, as interpretações são variadas. Né? Você torce muito a interpretação. Mas se você ver pensar na prática, as religiões praticam amor e as religiões, não só as religiões, eu quero falar mal das religiões, mas as religiões já mataram um monte de gente, inclusive em nome de Deus. Em nome da religião e de Deus se comete crimes, mas eu não conheço religião que tenha entre seus valores a violência.
O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murat, do PRP, foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema que desviou 30 milhões de reais do sistema de saúde do estado. Murat se apresentou sozinho à Polícia Federal. Ele foi secretário de Saúde do Maranhão entre 2009 e 2010 e entre 2011 e 2014, durante os governos da cunhada dele, Rosiana Sarney, do MDB. Outros 10 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão foram expedidos em 2 operações. Segundo a investigação, a Secretaria de Saúde contratou empresas sem licitação e funcionários sem concurso público. A defesa de Murat disse que não vai comentar o caso. A ex-governadora Rosiana Sarney não quis se pronunciar. No Rio, 2 delegados e 5 agentes da Polícia Civil foram presos, suspeitos de cobrar propina para não prender criminosos e sequestrar um traficante para pedir resgate. Os delegados Matheus Romanelli e Leonardo Grivotti estavam de plantão quando foram detidos. A defesa dos delegados não comentou o assunto. A Universidade de São Paulo investiga pichações de suástica, símbolo do nazismo, feitas em portas de 5 apartamentos do alojamento estudantil do conjunto residencial da instituição. Os estudantes criaram comitês de segurança após o caso ter sido revelado. Os alunos dizem que os ataques começaram na terça-feira. A USP informou que está apurando os fatos. A partir da próxima semana, a rede de ensino do estado de São Paulo vai contar com a formação de competências socioemocionais. O anúncio foi feito durante uma homenagem a professores em São Paulo. A cerimônia reuniu cerca de 1.000 educadores da rede pública estadual. 29 professores foram homenageados. Eveline e Rosalina venceram a etapa sudeste do Prêmio Professores do Brasil. Nenhum resultado da educação é fruto de um produto apenas, ele é resultado de um processo. Portanto, o mérito ele nunca é individual, ele é sempre coletivo. A gente sai daqui calma, renovada, disposta a continuar, a melhorar, a fazer um trabalho cada vez melhor. E isso só faz os nossos alunos serem melhores. Também foram homenageadas ex-professoras de um dos mais tradicionais colégios de São Paulo, o Caetano de Campos, aberto ainda no século XIX. Durante a cerimônia, a Secretaria da Educação de São Paulo anunciou investimentos em 2 projetos voltados à capacitação dos professores da rede estadual de ensino. O secretário da Educação confirmou a retomada de um programa de bolsas de mestrado e doutorado para os professores. Serão 200 bolsas no início, mas a meta é atingir 1.000 beneficiados em 5 anos. Também foi assinada uma resolução que institui a formação de competências socioemocionais para os profissionais da educação, incluindo servidores de apoio. O objetivo é trabalhar questões como análise crítica, empatia e cooperação. Os cursos começam semana que vem em 15 diretorias de ensino da Grande São Paulo e serão estendidos para todo o estado a partir do ano que vem. A partir do momento que você é capacitado, o nosso professor, os nossos educadores são capacitados, dentro de uma disciplina regular, ele consegue estimular competências e habilidades que vão dando para esse aluno condições dele desenvolver criatividade, dele ter mais resiliência, dele ser mais focado, disciplinado, que apresente para ele condições dele ser um aluno mais seguro. É um investimento sempre necessário, né? Nos professores, na educação. Eu continuo achando que se aumentar o salário para 15 pau por mês já melhorava quase tudo. Também, ia ajudar muita coisa. Mas já estava assim, 15 pau por mês. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, acho interessante esse tema da preparação socioemocional, né? Porque hoje, cada vez mais, os professores têm que lidar com questões psicológicas dos alunos. Você tem estudos sociológicos muito interessantes fora do Brasil que mostram que os jovens são cada vez mais frágeis, estressados, medicalizados, chegam imaturos na universidade, os pais vão falar na universidade, por que você deu 4 para o meu filho? A economia da autoestima se transforma num tema extremamente fundamental. Então, essa discussão socioemocional ela é interessante se ela não for feita no sentido de reforçar a vulnerabilidade do aluno. Se ela for feita no sentido de preparar o professor para entender um fenômeno sociologicamente descrito, que é jovens cada vez mais frágeis. E agora outro assunto. As famílias brasileiras estão encolhendo. Um estudo das Nações Unidas apontou que o número de filhos por família caiu quase 4 vezes em 5 décadas.
Bruna Santos é de Mongaguá, litoral sul paulista. Aos 29 anos, tem 3 filhos. Arrependimento a gente não tem, porque é mãe. Mas hoje em dia tá muito difícil. Antigamente era mais fácil ter filho. Na década de 60, era comum encontrar famílias grandes. Em média, as brasileiras tinham 6 filhos. Meio século depois, o relatório Situação da População Mundial das Nações Unidas mostra que os padrões mudaram. As famílias ficaram menores. Hoje a média é de 1,7 filho por família aqui no Brasil. A taxa de fecundidade brasileira é inferior à da América Latina, que é de 2 filhos por família, e a do mundo de 2,5. Ainda de acordo com a pesquisa, mulheres com até 4 anos de estudo têm uma média de 2,9 filhos. As que possuem 12 ou mais anos de estudo não ultrapassam a taxa de 1,2 filho. O acesso à informação e métodos contraceptivos são apontados como os principais fatores para a queda dos níveis de fecundidade. A questão da renda aí se torna central para a diminuição do número de filhos e também elas começam a entrar no mercado de trabalho, começam a participar ativamente desse mercado e começam a ter mais acesso à educação. Daniel e Tina moram em Manaus. Casados há 10 anos, decidiram ter apenas um filho. Quero me estabilizar primeiro, né? Não penso em ter filho agora, justamente por causa disso. Eu acho que a estabilidade é em primeiro lugar. Por causa da questão financeira e respeito à Tininha, né? Ela quer seguir a carreira de jornalismo, então a gente está se prendendo a isso. O filho único reclama. Não tem nenhum irmão, né, para brincar aqui, mas a única coisa é brincar, né? É uma decisão das mulheres modernas, né? Uma decisão cada vez mais frequente, mas que está muito atrelada aos anos de estudo, né? Pois é, os dados indicam isso, e a maternidade como uma opção, né? Quantos filhos ter e em que momento ter da carreira. A gente também vê, a reportagem não mostrou, mas a gente vê que as mulheres, pelo menos as que têm um grau maior de escolaridade e uma condição econômica mais favorável, postergam muito a maternidade. Agora, naturalmente, se a gente tivesse uma estrutura melhor de creches, que as mulheres pudessem contar, certamente essa decisão seria um pouco mais facilitada, porque haveria uma estrutura para deixar as crianças e poder conciliar com a vida profissional. Então, é algo que depende muito também do arranjo socioeconômico que a gente tem, né, nesse momento. Da condição do entorno, né? Sem de dúvida. Suporte para dar essa criança. E a população vai envelhecendo, né? Eu acho que é um movimento sem volta, né? Assim, a gente, inclusive, conversava antes, assim, dados de um colega, que hoje você tem 8 brasileiros trabalhando para um aposentado, até 2060 você vai ter 2 brasileiros e meio. A Previdência vai quebrar. Independe de quem você votar para candidato, a Previdência vai quebrar. Porque não ter filhos é um dado fundamental para você ter uma vida material mais segura. O que existe hoje é uma quebradeira de maternidade, abertura de casas de repouso e de pet shop. O que isso significa? As pessoas preferem cachorros. Cachorros são mais baratos, a responsabilidade moral é muito menor, o afeto é muito mais garantido. Então, o resultado há uma relação íntima. E não só por parte das mulheres, os homens também não querem. Não é botar na conta das mulheres. Quer dizer, as mulheres não querem, primeiro, porque é a mulher que sofre o primeiro impacto e tal. Então, vai aumentando a escolaridade, a opção profissional, a mulher vai recusando o filho, o homem também vai recusando o filho. Então, e isso está ligado a algo que a gente falava antes. Uma das possíveis razões do estado psicológico em que muitos jovens hoje se encontram é o fato de eles serem filhos únicos, famílias muito pequenas, e aí você tem um pai e uma mãe projetando nele todas as neuroses narcísicas dele. Concorda, Glenn? Há sempre um impacto em famílias de filho único, né? E a gente percebe também que hoje os pais colocam muito mais, de modo geral, expectativas sobre os filhos do que nas nossas gerações, né? Também tentam protegê-los muito da diversidade e da vida, digamos assim, real. Então, são complicações que acabam chegando na escola, sem dúvida. E veja a seguir, Papa Francisco recebe no Vaticano o presidente da Coreia do Sul. E ainda, o consulado de Portugal em São Paulo suspende pedidos de nacionalidade. Aguarde que nós voltamos já. O
Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo, informou hoje que vai suspender temporariamente novos pedidos de nacionalidade por causa do número crescente de solicitações. Os interessados devem aguardar até 2 de janeiro, data em que serão reabertas as informações sobre os processos. O escritório de Santos também fechará temporariamente para novos pedidos porque está sobrecarregado. O consulado disse que a medida foi tomada para evitar maior lentidão na análise dos processos que já se encontram pendentes. Quer dizer, muita gente querendo sair do Brasil, né? Sair para Portugal. Aparentemente, parece refletir esse momento que a gente vive de tensão política, né? E aí, uma opção é sempre o país que fala a mesma língua que a gente, Portugal. Está num momento super interessante. País irmão, nosso pai, nossa mãe. Mas Portugal não tem economia para segurar esse povo todo. O fato é que não tem economia para isso. Ele não tem. Reflete isso. O Papa Francisco se encontrou hoje no Vaticano com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. O presidente sul-coreano convidou o Papa para visitar a Coreia do Norte a pedido do líder do país, Kim Jong-un. Francisco disse que aguarda um convite oficial para a visita, que seria a primeira de um Papa à Coreia do Norte. Moon, que é católico, assistiu a uma missa pela paz e afirmou que as orações serão ecos de esperança nos corações do povo das duas Coreias. 희망의 메아리로 울려 퍼질 것입니다. Na Crimeia, subiu para 21 o número de mortos no ataque a uma escola técnica na cidade de Kerch. 15 alunos e 5 professores morreram. 74 pessoas ficaram feridas. 10 estão na UTI. O principal suspeito é o estudante Vladislav Roslyakov, de 18 anos, que se matou depois do massacre. Imagens de uma câmera de segurança mostram ele comprando munição em uma loja dias antes do ataque. Sobre a Coreia do Sul, então, Fonda... Eu ia dizer só uma coisa, como é irônico, essa aproximação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, o Trump vai botar na história dele como ele tendo realizado isso. Vamos aguardar, né? Agora o esporte. Logo mais, às 10h30 tem o Cartão Verde e o apresentador Vladir Lemos está aqui no estúdio para falar dos jogos dessa semana, com destaque para a final da Copa do Brasil. É Boa isso, noite, Vladir? Joyce. Boa noite. noite. Então, me diz uma coisa. No jogo de ontem, o árbitro de vídeo teve papel de destaque. E ajuda mais ou atrapalha mais quando é necessário usá-lo? Acho que a resposta de momento seria atrapalha mais. A gente até separou os gols da partida aí, uma grande conquista do Cruzeiro, que com o título se tornou o clube com o maior número de conquistas do torneio, o primeiro clube do Brasil a vencer o torneio 2 vezes seguidas também. Está vendo o Robinho abrir o placar aí. Depois a gente vai ver o lance do segundo gol. A bola vai cair aí, ó, e o árbitro não... diria, você escreveu o pênalti nisso, mas o cara que estava lá em cima, o tal árbitro de vídeo, falou que pediu para ele ver, ele acabou marcando o pênalti, o Jadson fez 1-1, e aí o gol da vitória do time do Cruzeiro, um belíssimo gol marcado pelo uruguaio Arrascaeta. Acho que o que está acontecendo nesse momento, Joyce, é que é uma tecnologia nova e a gente não está dominando ela da maneira que deveria. Talvez a gente não tenha feito tantas provações e experiências, mas a gente, para quem achava ou viveu a ilusão de que com o árbitro de vídeo o futebol ia ficar livre de polêmica, na verdade diria que só apimentou a coisa, viu? Nunca foi tão abastecido de polêmica o futebol brasileiro. Nosso convidado de hoje, Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo, onde estava lá acompanhando essa grande decisão. Vamos falar de seleção brasileira, de campeonato brasileiro também, que está na reta final, faltam 9 rodadas. Um campeonato que tem tudo para fazer o nosso Pondé palmeirense muito feliz. É o que tudo indica, né? O Corinthians perdeu, isso é o motivo da felicidade. Essa é a verdade também. Né? Dizem que a grande diversão do futebol é secar o time alheio, né? Então, porque time a gente só tem um, né? Então a maior parte do tempo a gente passa de olho todo mundo torce contra o Corinthians. No time dos outros. Que isso. Eu vi bastante de gente corroborando essa teoria. Essa ideia, né? Desde ontem à noite, aliás. Bom jornal. Obrigada, Vladir. Até daqui a pouco, Sempre então. Um prazer, até. E veja em instantes, artista britânico mostra o processo que levou à autodestruição de seu quadro, avaliado em 5 milhões de reais. E ainda um documentário que conta a vida de uma das maiores cantoras da música caipira, Inesita Barroso. Nós voltamos já. Está
sendo lançado neste momento em São Paulo o documentário Inesita, que conta a história de um dos principais nomes da música de raiz, a cantora Inesita Barroso. E a repórter Luísa Moraes está no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Boa noite, Luísa. Uma linda e justíssima homenagem, não? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Isso mesmo, o público vai poder conhecer a trajetória de uma das maiores mulheres brasileiras. Palavras que eu faço minhas também, do amigo, compositor e músico Renato Teixeira. Difícil mesmo foi condensar em 85 minutos 90 anos de vida e mais de 60 de carreira. Vamos conhecer um pouco da história de Inesita. Quando esmalha enlouqueceu. Ela nasceu Inês Madalena Aranha de Lima, filha de uma tradicional família paulistana, mas ficou conhecida em todo o país como Inesita Barroso. Banhou-se toda no ar. Cantora, atriz. É que eu sempre sonhei com um apartamento. Instrumentista. Foi professora de violão da atriz Eva Vilma na década de 1940. Então a gente se divertia muito durante as aulas. Ela era excelente professora. O que eu sei é que foi suficiente para eu ter a pretensão de dar um pouco de aula também, quando eu estava no Rio. Cheguei a dar aula para Nara Leão, que estava começando. Folclorista, percorreu o país a bordo de um jipe na década de 1950 e se tornou uma das maiores apresentadoras de rádio e TV do país. Durante 35 anos, apresentou o Viola Minha Viola na TV Cultura, um espaço de defesa da música caipira. Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleta, que nunca mais endireita, me voltaram é capaz. Que delícia ouvir Inesita, né? E dá para matar a saudade no documentário. Vou conversar agora com o diretor Hélio Goldstein. Hélio, boa noite. Que desafio. E conta pra gente, o público em geral tem uma versão pública da Inesita, mas vocês foram a fundo mexer no baú das histórias. Quais são os causos? Conta alguns pra gente aqui. Eu vou contar, mas primeiro preciso te falar que esse documentário é o terceiro. Ele encerra uma trilogia de mulheres absolutamente diferenciadas. Ou seja, nós fizemos, através da TV Cultura, Tomi Otaki, Lígia Fagundes Telles e agora Inesita. Isso graças ao apoio da TV Cultura. Então, e esse último documentário tem o apoio da TV Cultura, é produzido pela TV Cultura e pelo Itaú Cultural. Então, nós, exatamente, houve uma exposição do Itaú Cultural com um acervo pessoal dela. E eles solicitaram ajuda nossa, porque a TV tem um acervo fantástico. E detalhe, Inesita também tem seu próprio acervo, e um acervo porque ela era bibliógrafa. Então nós descobrimos detalhes da vida dela, importantes, momentos da vida dela, que não eram muito pouco divulgados. Por exemplo, ela na década de 50 pega um jipe, dirige Brasil adentro, imagine Brasil, década de 50, sem estradas, e levanta, faz uma pesquisa sobre a nossa música de raiz e traz um material absolutamente fantástico. Hélio, eu vou te agradecer, vamos deixar o pessoal com água na boca em casa. O Hélio está louco para contar mais aqui, mas vamos deixar o pessoal com água na boca. Quem quiser assistir o documentário, ainda dentro da 42ª Mostra Internacional de Cinema, tem sessão amanhã e outra no dia 27. E olha, muito em breve, num cinema pertinho de você, porque o documentário vai percorrer esse Brasilzão, bem como fez a Inesita lá na década de 1950. É com você, Joyce. Muito obrigada, Luísa. Boa noite para vocês. E, bom, nós vamos ver no telão agora mais algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Olha aqui, a Rita Marques diz: o povo ainda não entendeu que democracia pressupõe também o debate entre as divergências, esquerda e direita. Cada um escolhe o seu lado. Para isso existe a democracia, para participar e escolher.
O José Coura diz: existe a escola sem partido? E será que existe a igreja sem partido? E o Juvencio que diz: decido meu voto por convicção e após longa avaliação do candidato, propostas e aliados, não mudaria o meu voto. Então, Glenda, qual você comenta? Qual a mensagem? É interessante a mensagem do Juvencio. Na verdade, para você escolher um candidato, você tem que olhar quem foi ele, a trajetória dele, o que ele já fez até o momento que ele se candidata, o que ele já disse, como ele já se posicionou e quais são as promessas que ele tem. Eu acho que é perfeito. Para decidir o voto, você tem que ver o passado do candidato e o que ele promete para o futuro. Simples assim. Pondé. Eu comentaria... acho que a primeira fala ela é bastante verdadeira, assim. E as pesquisas empíricas mostram que as pessoas, na verdade, não discutem política para ouvir o outro. E as mídias sociais estão mostrando isso. Você discute política para reforçar a sua posição. É por isso que as mídias sociais estão radicalizando a polarização. Você normalmente não quer saber o que o outro pensa, você quer fazer o outro pensar igual a você. Glenda Mezaroba, muito obrigada pela participação. Obrigada. Pondé, muito obrigada e até a próxima. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!